A minha oração para você hoje é: você já tirou um tempo hoje para falar com o Senhor? Amados, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Hoje nós vamos, querido, falar sobre os Salmos capítulo 5. No Salmo capítulo 5, Davi está fazendo uma oração de guerra e ele está apresentando ao Senhor a sua oração, e é sobre isso que nós vamos falar nesse dia. Amém? Então diz assim o capítulo 5 de Salmos: Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a maldade, destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Endireita diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades, e a sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se rebelam contra ti. Porém alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, circundá-los-á da tua benevolência como de um escudo. Amém, queridos? Queridos, o salmista, no caso Davi, Davi, ele está aqui fazendo uma oração matinal. Ele no verso 1 ao 3, ele diz assim: olha, dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Então é uma oração que ele está fazendo de manhã. Eu não sei que horas que seria essa manhã, mas como Davi ele é um guerreiro, ele é um homem de guerra, eu imagino que ele faça essas orações antes do dia nascer, antes do sol clarear. Eu creio que ele já está de madrugada em oração, apresentando ao Senhor a sua causa, apresentando ao Senhor as suas lutas, as suas batalhas. E isso, queridos, é um grande exemplo para nós. Por quê? Porque não há melhor maneira de começar o nosso dia a não ser falando com Deus, não é verdade? O nosso relacionamento com Deus, ele deve ser diário, ele deve ser em todos os momentos, seja nos momentos ruins, seja nos momentos bons, em todos os momentos. O problema, queridos, é que muitas pessoas, elas só se lembram de recorrer à oração quando elas estão em perigo. Mas lá no livro de Provérbios, no capítulo 3, no capítulo de Provérbios, capítulo 16 e o verso 3, a palavra diz assim, olha: consagre ao Senhor tudo o que faz os seus planos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Queridos, se tivermos uma prática diária de entregar o nosso dia ao Senhor, muitos males e muitas situações desagradáveis serão evitadas durante o dia. Esse texto de Provérbios que eu li aqui agora, esse é um texto que eu tenho colocado em evidência na minha vida. Eu tenho colocado ele como propósito na minha vida, de fazer isso todos os dias. Eu já falei em outros vídeos aí, eu tenho levantado pela madrugada, às 3 horas da manhã para orar, e aí então eu tenho feito isso, Eu tenho aqui uma listinha de oração, tá vendo? Esse aqui foi uma amiga que ensinou para nós, Irmã Consolação, o nome dela tá aqui. Eu fiz essa lista de oração dos dois lados aqui, tá vendo? Olha, aqui tá até muito mais cheio aqui, porque acabou faltando espaço, E já está precisando acrescentar mais nomes aqui.
Mas aqui eu começo, igual o Senhor fala. O que Jesus fala do modelo da oração? Né? Quando for orar, exalta o Senhor, começa exaltando o Senhor, na sua majestade, a sua glória, agradece, né? Faça uma oração de agradecimento, né? Nessa mesma oração agradeça, e depois apresenta as suas causas. Então, na hora de apresentar as causas, aqui eu faço a consagração da minha vida, né? Da minha esposa, do meu filho, da minha filha, do meu genro, da minha nora. Apresento todos a eles, estão todos aqui, né? Todos os irmãos da igreja, os seus familiares, cada um deles, né? Aqui do outro lado aqui tem a minha mãe, tem os meus irmãos, minhas irmãs, minhas cunhadas, os cunhados, os netos, os sobrinhos, né? Os netos são netos adotivos, né? Nós não temos neto ainda direto do nosso filho e da nossa filha. Apresento aqui amigos, parentes, amigos pastores, esse povo, tudo eu estou aqui orando, eu oro aqui pela vida do pastor, né, lá de Funilândia, do pastor não, do prefeito lá de Funilândia, né, o Edson Vargas, o nosso querido Edson Vargas. Oro pela vida do prefeito aqui da minha cidade, Santa Luzia, pastor Sérgio, né? Nem conheço o pastor Sérgio, ele nem me conhece, mas é dever nosso estar orando. Eu oro aqui por pessoas que eu não conheço, querido, né? Eu vou colocando aqui e vou consagro tudo. Eu faço o que o Provérbios fala, consagro o meu dia, consagro a minha vida, da minha família, né? O meu ministério, consagro esse ministério aqui que eu estou falando por vocês, o Conexão da Alma, consagro, né, o meu trabalho. Eu sou motorista por aplicativo, né? Consagro o meu trabalho. As pessoas que entram no meu carro durante o dia já estão abençoadas, já abençoei a vida delas, independente do que for acontecer, né? Então aqui, eu fiz essa listinha aqui para que eu não me esqueça. Todos os nomes aqui. Aqui tem pessoas que têm problemas com depressão, com ansiedade, com bipolaridade, com esquizofrenia. Tem pessoas aqui que têm problemas com diabetes. Tem problemas aqui, pessoas envolvidas com adultério, tem pessoas envolvidas, né, com ocultismo, tem pessoas que estão desviadas, tem uns que estão firmes na fé. Então a gente ora por cura, ora por libertação, apresenta a vida de cada um pessoalmente, com todas as suas necessidades. E isso, né, como é que eu faço? Antes eu estava colocando o meu celular debaixo do colchão, do travesseiro. Aí o que acontecia? Às vezes o celular tocava, eu ia lá, né, desligava o alarme e acabava voltando a dormir. Eu estava cansado, porque orar é batalha, principalmente orar de madrugada, é luta, né? Às vezes você fica pensando assim, o pastor tem facilidade para orar. Não tem, querido. Ninguém tem facilidade para orar. Orar é batalha, é guerra espiritual. Todo mundo tem luta para orar. O que nós precisamos é ser determinados. Então o que eu faço agora? Não coloco mais o celular debaixo do meu travesseiro. Eu coloco ele a uma distância longe. Por quê? Porque aí eu tenho que levantar para desligar o celular, e aí eu vou lá e já estou de pé mesmo, vou lá e oro. Então eu coloquei essa prática, né? Aqui nessas orações tem os dias dos aniversariantes, né? Eu já oro pela vida do aniversariante, agradeço a Deus pela vida dele. Então, querido, eu adquiri esse costume, né, de fazer igual o Provérbios está falando, consagrar o meu dia, consagrar todas as minhas atividades, colocar tudo na presença do Senhor. Por quê? Se tivermos uma prática diária, né, de entregar ao Senhor o nosso dia, né, muitos males, muitas situações desagradáveis, elas serão evitadas. Quem prioriza a vida espiritual, ou seja, né, a comunhão com o Senhor, ele recebe proteção contra as investidas malignas do diabo. Além do mais, ele recebe também de Deus equilíbrio emocional, direção para todas as decisões. Mas presta atenção, pastor, como é que eu vou orar? Eu não sei orar, mas quem falou que a gente sabe orar? Quem é que sabe orar, queridos? Né? O Romanos capítulo 8, a partir do verso 26 e 27, ele vai dizer assim, olha, da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar,
mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nós não sabemos orar, querido. O que nós fazemos é erguer a nossa voz, nos direcionarmos ao Senhor, até porque orar é conversar, é bater papo com Deus. É igual o que a gente está fazendo aqui agora. É você se dirigir a Ele, e falar com Ele. Mas nem sempre a gente sabe fazer isso. Mas a palavra está dizendo que o Espírito Santo, que Ele pega essa nossa conversa, essa nossa oração, e Ele transforma essa oração de uma forma que o Senhor possa receber a nossa oração. É isso que acontece, querido. Queridos, quando nós oramos, o mal ele não vai subsistir na nossa vida. No verso 5, o salmista diz assim, olha, os loucos não pararão à tua vista. Odeias todos os que praticam a maldade, destruirás aqueles que falam a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Amados, os inimigos de Davi, eles eram homens violentos. Por isso ele, em oração, ele apela ao tribunal celestial para que a justiça fosse feita. Ele sabe que não dá conta. Davi, ele compreendia que a sua verdadeira batalha não era física contra um exército em específico, mas era uma batalha espiritual diante de Deus. Por isso ele empreendia toda a sua força na fé. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Efésios 12, ele diz o seguinte, olha, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo está falando que a nossa guerra, a nossa luta não é contra pessoas. Quando nós estamos lutando, quando nós estamos orando, nós estamos guerreando no mundo espiritual contra os seres do mal, contra as trevas. É por isso que nós precisamos orar. É por isso que nós precisamos estar intercedendo. É por isso que nós precisamos estar guerreando o tempo todo, querido. Pastor, mas eu não tenho tempo de orar. Mas quem falou que precisa de tempo de orar? Ora em pé. Hora caminhando, hora de bicicleta, hora de carro, hora deitado, hora dormindo. Amado, só para você ter uma ideia, lá no livro de Gênesis, depois que Deus forma a criação, a palavra diz que Deus vinha pessoalmente todas as tardes fazer um bate-papo com Adão e com Eva. Sabe como que ele encontrava Adão e Eva ali naquelas tardes? Nu, peladão. É assim que Adão e Eva falavam com ele, porque até ali eles eram inocentes. Então, queridos, você quer orar? Ore. Se você determinar, se você colocar no seu coração, ore a todo tempo. O apóstolo Paulo fala, ore sem cessar. É a todo momento, é a toda hora. Ore porque está bom, ore porque está ruim, ore porque você está feliz, ore porque você está triste. Ore. O negócio é você orar. Apresenta a sua causa ao Senhor. Não perca a fé. Mesmo que a resposta pareça demorada, querido, não perca a fé. Por quê? Porque no momento certo Deus executará o juízo. Não brigue com pessoas, brigue em oração, lute em oração, querido. No verso 10, o salmista diz assim, olha, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios conselhos, lança-os fora da causa da multidão, de suas transgressões, pois se rebelam contra ti. Amados, olha, a certeza de que a justiça vem do alto é eficaz e é um privilégio que só os justos desfrutam. Por isso que Davi, ele não se sucumbiu diante das ameaças dos problemas. Por conhecer a palavra, Davi sabia que somente Deus poderia declarar a culpa e a destruição dos seus inimigos. É por isso que ele está orando, por isso que ele está falando com o Senhor, ele está apresentando, porque ele mesmo não tem força, Quem tem o poder é Deus, quem tem a força é Deus. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor da guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. É Ele quem vence as nossas batalhas. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe das nossas batalhas, mas Ele quer que a gente fale em oração, Ele quer que a gente tire um momento em oração. Ah, pastor, mas eu não consigo orar assim, eu só consigo orar sozinho. Ore sozinho então, faça igual, diz Mateus lá no capítulo 6, vá para o seu quarto e em secreto, ore aquele que está em secreto e Ele te recompensará. Tire tempo para orar, faça igual eu estou fazendo então. É hora de madrugada, é um horário tranquilo, sossegado, está todo mundo dormindo, não tem barulho, não tem bagunça, nada para atrapalhar. Quer orar desse jeito? Ora, querido. Tire um momento especial para orar com o Senhor, que você não pode deixar de orar, querido.
Você precisa falar com o Senhor. Olha, a vingança pertence a Deus, bem como a forma e o tempo em que Ele decide manifestar a sua justiça. Tudo está na mão dEle, tudo está no controle dEle, é Ele quem faz tudo. Queridos, e isso não acontece por determinação do homem, acontece pela vontade de Deus. Nós precisamos apresentar ao Senhor a nossa oração todos os dias. Amados, olha, a lei da semeadura ela está em vigor para todos. Isto é, o pecado dos perversos, ele gera a própria destruição deles. Basta que você interceda, basta que você ore, apresente a todos. Faça igual eu fiz, faça uma lista de oração, né? Escreva nomes, escreva causas e apresenta ao Senhor. Por falar nisso, se você quiser receber uma oração, coloque o seu nome aí nos comentários, coloque o seu pedido de oração aí nos comentários. Eu vou estar colocando o seu nome aqui na minha lista e todas as madrugadas eu vou estar orando e intercedendo por você e pela sua causa. Amém? Se você tiver gostado desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas. É possível que outras pessoas estejam precisando ouvir isso. É possível que outras pessoas estejam precisando de uma oração. Então compartilhe, coloque lá no seu status, coloque no seu stories, né? Divulgue, me ajude a divulgar, me ajude a compartilhar esse vídeo. Amém? Que Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo, no próximo Salmos. Deus te abençoe.